Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 23 de fevereiro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Apresentação Ednei Paini, diretamente de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, inicia por aqui o Jornal Últimas Notícias. Começamos falando de política. Hoje iremos olhar para uma questão um tanto curiosa. Você sabe que todo ladrão deixa pistas de seus roubos. Existem até aqueles médicos forenses que descobrem as razões dos crimes através de estudos, investigações, olhando os fatos. Então eu peço a vocês que olhem para os seus pulsos agora e reparem a marca de seu relógio. Quanto será que ele custa? Daí você vai perguntar o que isso tem a ver com política. Sim, vamos falar de incongruências salariais. Já que os adversários políticos de Jair Bolsonaro tanto falaram do relógio que o ex-presidente ganhou, vamos ver nos pulsos dos ministros do STF. Será que eles usam o quê? Pois é o seguinte, eu quero abrir os olhos de vocês em relação a esta questão. Será que só eu que percebo essas coisas? Então vamos analisar os relógios dos magistrados. Começamos com o relógio do presidente da casa, o ministro Fachin. Sim, aquele que tirou o Lula da cadeia. Ele usa um relógio de 60 mil reais. Pá! Quanto tempo você precisaria do seu salário para chegar a 60 mil reais? E esse relógio do Fachin tem uma pulseira de couro de jacaré. Bom, está no padrão, né? Então vamos analisar outro relógio do Luiz Fux, um Rolex. Um Rolex avaliado em 94 mil reais. Aí começou a apertar a coisa, né? Pois só o teto de um ministro, o que mais ganha, deveria ganhar 45 mil reais por mês. Se o ministro tem um relógio de 94 mil reais, acho que ele destinou aí 2 salários e um pouquinho para comprar esse relógio, né? Custa mais que 2 vezes o salário do mês seguido, né? Bom, na nossa lista temos também Gilmar Mendes, Ele usa um Rolex de ouro rosé. Olha que eu nunca tinha ouvido falar em ouro rosé. E por isso eu tive que pegar uma imagem desse relógio para nós apreciarmos juntos. Deixa eu botar aqui. Ouro rosé. Dá uma olhada. Gilmar Mendes tem uma belezinha dessas aí, ó. Esse é um artigo de luxo, pessoal. Sabe quanto ele custa? Gilmar Mendes destinou a esse relógio 342 mil reais. Olha só a bagatela. E vamos ver aí, vamos chegar no Alexandre de Moraes, né? Gente boa. Ele tem um relógio chamado Patek Philippe. Patek Philippe. Bom, essa eu tenho que começar com o valor do relógio. Não, antes disso, vamos ver aí um Patek Philippe. Deixa eu ver onde é que ele tá aqui, ó. Dá uma olhada nesse relógio, Parece mais simples, né? Ele é feito de ouro branco e custa 445 mil reais. É o relógio mais refinado da Suíça. Será que com esse valor precisa de quebra de sigilo de receita para verificar quanto ganha esse magistrado? Ou será que ele usou 10 meses do seu salário inteiro para comprar esse relógio?
Ou pior ainda, será que ele ganhou esse relógio de sua esposa Viviane? É, porque daí configura outro tipo de crime, né? Pois é dinheiro do Banco Master. É, e foi para o pulso de Alexandre de Moraes. Que sinuca de bico, hein, magistrado? Eu tava vendo aí a Constituição e a lei de improbidade administrativa inclui enriquecimento ilícito. Olha que nem sou eu quem está falando, isso está na Constituição, no artigo 9º. O que estes magistrados, eles juram se debruçar perante a lei, né, magna do país. E um deles usa um relógio de quase meia milha. Meu amigo, você que está vendo esse jornal, pensa em uma coisa. Quanto tempo você acha que conseguiria juntar R$500 mil para comprar um brinquedinho desses? E outra, duvido que você sairia na rua, aqui no Brasil, com um desses, né? Tem que ter muito café no bule. É, e Alexandre de Moraes tem um desse. Fica aí a questão se ele usa o relógio de R$500 mil. Será que ele ostenta mais algum bem valioso aí? Daí passamos a um outro nível. Quanto custam os seus ternos, a sua comida? Então, será que precisaria dessa quebra de sigilo bancário para adivinhar que ali está brotando dinheiro entre o magistrado e sua família? Sabemos que ele não era rico antes de ser ministro. Você sabia? Ele era um advogado, sim, ganhava bem. Mas um advogado com salários bem medianos por causa de suas funções. E depois trabalhou como funcionário público, atuou em algumas broncas com facções, que todo mundo já sabe, né? E se não sabe, vai lá no Google e bota lá. Depois foi empossado por Michel Temer, o ex-presidente que o PT chama de golpista. É, Michel Temer que o indicou para o Supremo. Então agora, por ostentar um padrão de vida altíssimo, né? Conforme indica o seu relógio, é muito alto o padrão de vida dele. Há pouco tempo atrás ele comprou uma mansão de 12 milhões. Será que isso não é perceptível? Ou será que só eu é que estou vendo? O Senado, pelo jeito, é o único poder que pode investigar essas situações? No entanto, está de olhos vendados. A galera lá se acadelou. É, aqui no Rio Grande do Sul se diz acadelou quando não tem vontade política de fazer uma coisa boa para a população. Percebeu que está próximo aí a eleição? E vai mudar 2/3 das cadeiras do Senado. E se os senadores forem escolhidos certinhos, a situação poderá mudar, tomar outro rumo. Olha que eu não estou falando nada de bobagem. Eu só estou mostrando os fatos. Se você protege autoridades ou não, aí o problema é seu. Eu só mostro os fatos. Talvez por afinições vocês não consigam enxergar, mas eu vejo. E vou falando pra vocês aí. Esse foi o bloco político de hoje, um pouco pesado, né? Mas vamos em frente, né? Amanhã tem mais bloco político. Vamos passar para o esportivo agora. Final de semana foi decisivo para a definição da disputa do título gaúcho. E como esperado, né, vão ficar novamente com a dupla Grenal. O Internacional, nós já não tínhamos muitas dúvidas, né? Pois jogo contra o Ipiranga só serviu para confirmar o protagonismo colorado em todas as partidas desse campeonato. Mesmo no Grenal, né? Paulo Pesolano dizendo na coletiva de imprensa, depois do jogo, que o Grêmio é favorito
para essa partida, pois ele está concentrado no campeonato nacional. Acho que não é bem assim, né? Acho que ele não vai botar mais uma equipe alternativa em campo. Acho que ele vai botar alguns titulares, sim. Acho que ele vai chegar mais preparado, né? Bom, agora ele tem uma partida que ele vai longe, vai lá para Belém do Pará enfrentar o Remo. Mas o Inter, eu acho que ele é o mais organizado que o Tricolor. Mais futebol, né? É imprevisível. E o Grêmio veio à Serra enfrentar o Juventude em 1-1. Mesmo placar, né? Que deixou o campeonato em pênaltis no ano passado, deixou esse ano. O Grêmio ganhou daí nos pênaltis do Juventude. Uma partida onde o Grêmio saiu atrás do placar. E depois foi atrás do resultado, porque a primeira etapa do Grêmio estava terrível. Nessa partida teve dois extremos, pois na primeira etapa o Tricolor mereceu perder. Alguns gremistas não vão gostar, mas na primeira etapa o Grêmio mereceu perder, pois não produzia nada. O centroavante do Tricolor não tocou na bola quase, pois ele é a esperança do time. E se não tem bola pra frente, não tem atacante fazendo gol. Na quarta tem o Atlético Mineiro e depois é só Grenal. Esse foi o bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. Deixa eu dizer aqui, ó, o bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. E também a Natal Fitness tem uma super promoção para vocês. Você compra aí R$100 em produtos e concorre a uma camiseta de 2018, assinada aí por toda a galera que competiu naquele ano. Bem legal nessa promoção. E se você for colorado, então vá lá também. Faça suas comprinhas, concorra essa camisa, ganhou, dá para um amigo teu. Acho que ele vai gostar pra caramba. Bom, uma informação aí de utilidade pública. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, e a Polícia Rodoviária Federal iniciaram hoje, dia 23, hoje é dia 23, isso mesmo. Iniciaram alterações temporárias no tráfego da 470, aí no trecho entre Bento e Veranópolis. As mudanças seguem até sexta-feira, de hoje, segunda a sexta. No dia 27, sexta, dia 27, ocorrerão em razão da execução simultânea de serviços com grande movimentação para materiais, equipamentos, incluindo intervenções diretamente na ponte, né? O tráfego ficará assim, ó. No sentido Bento-Veranópolis, das 6 às 6h30, das 8 às 8h30 e das 10 às 10h30, liberado para comboio. Das 10h30 da manhã de hoje até as 4 horas da tarde, interdição total. Das 16, depois das 4 até as 4h30, das 6 às 6h30, também tem passagem livre, das 20 às 20h30, liberação de comboio a partir das 22 às 22h30. Bom, liberação de comboio nesses horários, exceto na sexta-feira, sentido Veranópolis-Bento. Os horários são adversos desses que eu disse para vocês aí.
e os mesmos bloqueios, né? Tudo acontece em razão dos serviços de concretagem da ponte Ernesto Dornelles. Eles estão fazendo uma chapa nova em cima da ponte e tem um concreto aí que tem que ser bem elaborado, né? Então, para você que deseja acessar esse trecho, deve estar bem atentos a esse horário. E fora isso, dá para ir por Cotiporã e lá pela Balsa também, né? Mas só que é longe pra caramba. Vamos a um bloco comercial, o bloco da Harmony, e daqui a pouquinho a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio aí ao Jornal Últimas Notícias. E eu falei ali da passagem, né, de Bento a Veranópolis. Isso acontece, deixa eu ver aqui, se o tempo estiver bom, tá? Das 10h30 às 4 da tarde, então interdição total, né, para o pessoal passar o concreto ali na ponte. Mas isso acontece só se o tempo estiver bom, acredito que vai, né? Toda essa semana. Deixa eu dar outra notícia triste também que tem relação ao rio aí, né? Rio das Antas, um pouco mais pra cá, no Taquari. Uma triste realidade, mas nós temos que alertar a todos, pois corpos de pais e filhos, pai e filho, que estavam desaparecidos no Taquari, um pouquinho mais pra cá e perto de Mussum, né? Foram encontrados. As vítimas eram moradores aqui de Bento Gonçalves. Eles tinham saído para pescar, o pai e o filho. Os corpos foram localizados na tarde desse domingo. As vítimas, deixa eu botar aqui a imagem deles, ó, dá uma olhada aí. Valdecir Chiodi, 50 anos, e Emerson Chiodi, de 20 anos. Eles foram encontrados sem vida ontem por volta das 16 horas na localidade de Dom Luiz Felipe de Nadal, entre os municípios de Mussum e Santa Teresa, no Vale do Taquari. Os dois possuíram, né, uma propriedade aí na localidade onde eles desapareceram. Eles haviam saído para pescar na noite de sábado, dia 21, e não retornaram. Daí os familiares ficaram preocupados e acionaram o corpo de bombeiros. Eles tinham saído de casa para colocar umas redes de pesca e não foram mais vistos. Eles foram encontrados dentro de um poço. Uma triste realidade. Que coisa, né? Bom, falando em triste realidade, deixa eu tirar minha imagem da frente. Essa também é uma triste realidade. Por quê? Porque amanhã fazem 4 anos do início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nada para comemorar, nada. Um cenário triste, dá uma olhada aí. Ele consiste em uma tomada de terras por Vladimir Putin. Ele quer um pedaço do outro país. E hoje, né, a informação que nos chegou é que o Banco Mundial estima que se terminasse a guerra hoje, para a reconstrução da Ucrânia, precisariam 3 trilhões de reais. Então o nosso plano de fundo hoje também é muito triste e, tá louco, é muita coisa, né? 4 anos de guerra, é muito longo esse combate. Vamos finalizando a edição de hoje por aqui, dizendo que amanhã a gente volta com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá.